Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Começamos a meditar sobre a motivação, o tema motivação. Qual é a motivação do meu coração? Qual é a motivação do seu coração? Qual é a motivação do coração de Deus? Então, nós já fizemos um vídeo, já gravamos um vídeo. Você pode ir no YouTube, Vera Reflexões, espaço Reflexões. Assista esse vídeo sobre a motivação, que hoje nós vamos dar continuidade neste tema. E hoje nós vamos analisar de uma forma mais detalhada qual era a motivação do coração do profeta Eliseu. Então podemos começar perguntando: quem foi Eliseu? Quem conhece a Bíblia, quem estuda a palavra, sabe que Eliseu foi um profeta. E ele foi um auxiliar e um servo do profeta Elias. E Eliseu, por soberania divina, por vontade divina, ele foi designado como sucessor do profeta Elias, lá pelo século 9 a.C. Então a história do profeta Eliseu é bastante conhecida no mundo cristão. E principalmente pelos milagres que ele realizou quando ele recebeu esse ministério profético. Foram milagres incríveis que você pode analisar sempre no livro de 2 de Reis. Você vai encontrar todos os milagres lá relatados. E em 1 de Reis, capítulo 19, no verso 15 e 16, nós vamos aqui ver como realmente existia essa motivação no coração de Deus de que Eliseu seria o sucessor de Elias e receberia um ministério profético poderoso. Então, em 19:15, nós lemos: disse-lhe ao Senhor, falando com Elias: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, que é rei sobre a Síria. Unge também a Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e unge também a Eliseu, filho de Safate, que será um profeta ungido em teu lugar. Então, essa ordem foi dada ao profeta Elias, para que ele ungisse Eliseu, porque o Senhor já estava determinado que Eliseu seria o sucessor de Elias. Não sei se Elias já conhecia Eliseu, talvez sim, talvez não, mas o que nós lemos a partir do verso 1 de Reis 19, de 19 a 21, nós lemos o seguinte: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, e ele estava com a 12ª junta. Então ele estava trabalhando nas terras do seu pai. Elias, então, já tinha recebido a ordem do Senhor, que era para ungir Eliseu como seu sucessor. Elias passou por Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. Então, imediatamente, Eliseu não parou para contestar, para perguntar nada. Ele sentiu também aquela missão que estava caindo sobre ele. Então, Eliseu deixou os bois e correu após Elias. E só pediu a Elias: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então eu te seguirei. Então, nós vemos aí que Eliseu também já estava com essa motivação no coração, e de repente apareceu um momento. Deus criou a oportunidade, e Elias jogou sobre Eliseu a sua capa, que é um símbolo. A capa é um símbolo da autoridade espiritual que estava sobre Elias e que seria passada para Eliseu. A capa também nós podemos entender como símbolo do poder profético.
que estava sendo exercido por Elias e que seria dado continuidade através do ministério do profeta Eliseu. Seria ali uma sucessão espiritual, indicando que Eliseu seria o próximo líder espiritual de Israel. Então nós vemos aí a importância da liderança espiritual, vemos a importância da responsabilidade de liderar os outros na fé correta, e vemos também a importância de preparar outros para assumir a liderança espiritual como sucessores de alguém e continuar o trabalho de Deus. Porque a motivação que há no coração de Deus é que sua obra continue. Ele não vai parar em um homem que está ali atuando, que está ali com um grande ministério, que está sendo fiel, porque nós sabemos que essa vida aqui é finita. Então, Deus quer que sejam preparados sucessores, porque a obra dele vai continuar. Então, Eliseu foi convidado pelo profeta Elias para acompanhá-lo. E Eliseu aí se tornou um servo de Elias, um aprendiz de Elias e um auxiliar de Elias. Então, nós queremos deixar aqui registrado que a convocação de Eliseu para o ministério profético foi feita pelo próprio Deus. Nenhum homem chegou lá e botou as mãos sobre a cabeça de Eliseu, dizendo: você será o próximo profeta, você receberá o ministério profético. Não, foi o próprio Deus. Ele tinha essa motivação no seu coração e ele já tinha colocado essa motivação no coração de Eliseu. Tanto que naquele momento que Elias jogou a capa, imediatamente Eliseu estava pronto para seguir a Elias. Por outro lado, quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, que foi muito atuante, foi um profeta realmente que defendeu as causas de Israel, mas Elias já estava ali numa situação de desânimo, numa situação de cansaço, diante das ameaças que ele começou a receber de Jezabel. E ele foi então para o deserto e nessa fuga para o deserto, ele recebeu a visitação de um anjo que o animou a prosseguir até o Monte Horebe, que é o Monte Sinai, o mesmo monte onde Moisés se encontrou com Deus. E lá ele teve um encontro com Deus. E foi nesse encontro que Elias recebeu a ordem para ir ao encontro de Eliseu e ungí-lo como seu sucessor. Então, se você ler o 1 de Reis, capítulo 19, você vai entender melhor todo esse contexto. Não deixe de fazer isso. O que nós precisamos entender é que Deus sempre quer sucessores para a sua obra. E por isso ele levantou um corpo. Ele não se resumiu a uma pessoa. Ele levantou um corpo e ele distribuiu os seus dons para este corpo, para que as suas obras continuasse, fosse dada prosseguimento através do corpo de Cristo com a diversidade de dons que ele repartiu. Quando nós conhecemos um pouco mais sobre o ministério do profeta Eliseu, nós vemos que o seu ministério foi um ministério longo, durou em torno de 50 anos. Então, atravessou toda a metade do século IX a.C., cobriu vários reinados, como de Acabe, Acasias, Jeorão, Jeú, Jeocás, Joás. Foi um ministério realmente longo. E nós vemos também que o profeta Eliseu, ele sempre procurava estar no meio do povo, enquanto o profeta Elias, ele se mantinha mais recluso. Era o mesmo ministério profético, tanto de Elias como Eliseu, mas as personalidades eram diferentes. Elias tinha uma personalidade, Eliseu tinha outra. Elias tinha uma personalidade de se
manter de uma forma mais reclusa. Ele tinha um poder muito grande na sua palavra, mas ele não vivia ali no meio do povo como Eliseu fez. Eliseu tinha um carisma talvez maior entre o povo de Israel, porque eles procuravam sempre estar envolvidos ali pelo povo e perto do povo. Então são personalidades diferentes que Deus respeita em cada um de nós. Cada um de nós tem uma personalidade e cada um de nós pode contribuir para a obra do Senhor. Não tem que ser todo mundo igualzinho, não. Deus deu uma personalidade a cada um, uma individualidade, e Ele respeita a nossa individualidade. Então, nós começamos a ver lá em 2 de Reis, que começa a contar nessa trajetória de Eliseu, como ele era influente no palácio, por exemplo, de Israel, como ele era influente em outros reinos, como Judá, na época do reinado de Josafá. E também como ele se aproximava das pessoas mais humildes, e nós podemos ver isso no milagre que ele operou naquela viúva, de Serepta, que estava precisando de azeite. Ele mandou buscar as botijas de azeite e um milagre ali aconteceu. Todas as botijas foram cheias e já não tinha mais onde colocar azeite. Então Eliseu, ele tinha um leque assim grande de influência. Ele influenciava tanto os reinos, os palácios, como também as pessoas mais humildes. E uma das coisas que Eliseu fez também, que foi de grande importância, ele criou a escola de profetas. Ele queria formar profetas, outras pessoas que tinham recebido esse dom profético e que precisaria ser desenvolvido para também atuar, inclusive como seu sucessor. Então, a escola de profetas que nós lemos na Bíblia foi na época de Eliseu. Então, como nós já dissemos, Eliseu foi um servo pessoal do profeta Elias. E quando nós lemos em 2 de Reis, capítulo 3, verso 11, nós lemos que Eliseu deitava água sobre as mãos de Elias. O que é que significa isso? Significa que ele estava ali sempre servindo a Elias. Deitava água sobre as mãos de Elias. Ele se colocou como um servo. Ele não, quando ele foi ungido, ele já não saiu com arrogância no coração. Eu sou um profeta, eu tenho o poder da palavra. Não, ele seguiu ao profeta Elias. Se colocou como seu servo, como seu auxiliar, para depois ele receber a sucessão desse ministério profético que estava sobre Elias. E uma das coisas, inclusive, que ele pediu a Elias é que ele recebesse o dobro do seu ministério. E Elias disse: você não sabe o que é que você está pedindo. Elias queria alertar ele que receber o dobro, a porção dobrada do ministério dele, seria uma carga muito pesada. Então, quando nós vamos lá em 2 de Reis, a partir do capítulo 2, a gente já começa a ver os milagres que o profeta Eliseu realizou durante o seu longo ministério. Vou citar aqui alguns, mas você pode ler detalhadamente cada um deles. 2 de Reis, capítulo 2 em diante. Por exemplo, ele, após a transladação de Elias, o poder de Deus foi imediatamente confirmado no ministério do profeta Eliseu. Ele já recebeu aquela confirmação imediata. E esse ministério começou a ser desempenhado através de grandes milagres. Um milagre foi a travessia miraculosa do Jordão, quando Elias jogou a sua capa. Eliseu jogou a capa de Elias sobre as águas e se abriu o caminho e eles passaram o Jordão. Um outro milagre, as águas de Jericó estavam insalubres, não eram saudáveis. Eliseu levou um pouco de sal e tornou aquela água saudável.
aqueles jovens que zombaram de Eliseu, uma postura totalmente errada, né, dos jovens. Ele já era ali um profeta de Deus. Nós não devemos zombar de ninguém, muito menos de um profeta de Deus. E Eliseu deu uma palavra dura sobre eles e houve uma tragédia com aqueles jovens. Eliseu também profetizou contra a vitória dos moabitas. Os moabitas entraram numa batalha, mas não foram vencedores. E Eliseu profetizou esta vitória. O profeta Eliseu ajudou uma viúva endividada que estava sem dinheiro para comer, e o profeta Eliseu mandou ela trazer várias vasilhas de barro e começou a encher de azeite, através de um milagre. Ele também profetizou sobre o nascimento do filho da mulher sunamita. Você pode encontrar isso em 2 de Reis, capítulo 4, por exemplo. Curou o leproso Naamã no Rio Jordão. Recuperou o machado que caiu no rio e fez o machado flutuar. O machado não deveria flutuar, ele deveria afundar pelo peso, mas através de um milagre. Eliseu fez o machado flutuar, e você pode conhecer melhor este milagre se você for no livro de 2 de Reis, capítulo 6. Então nós vemos que Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. E, segundo os estudiosos, ele só não fez mais milagres do que Jesus Cristo. Só não ultrapassou Jesus Cristo. Mas a quantidade de milagres que ele fez foi realmente muito grande. Então, toda a sua vida foi dedicada a esse ministério profético, e ele realmente cumpriu esse ministério com muita fidelidade, com muita responsabilidade, como todos nós devemos fazer quando recebemos um dom, quando recebemos um ministério. Bem, é mais ou menos este o panorama que eu trago aqui para vocês da vida do profeta Eliseu, da sua motivação diante de um chamado de Deus, da sua motivação diante da própria vida. E o tema que nós estamos abordando aqui é sobre motivação. E eu estava lembrando aqui de Mateus, o evangelista e o apóstolo Mateus, que também recebeu essa motivação, e foi uma circunstância parecida com a de Eliseu. Ele era cobrador de impostos, ele era mal visto pelos judeus, mas Deus já estava colocando no coração dele essa motivação para servir ao Senhor. E quando Jesus passou por Mateus e disse, segue-me, imediatamente ele largou tudo e seguiu. Nós só fazemos isso, nós só agimos desta forma quando esta motivação já foi dada por Deus e já está no nosso coração. Só precisamos esperar o momento e tomar a decisão. Então nós podemos também lembrar de Mateus, que teve também uma circunstância semelhante à do profeta Eliseu. Agora eu quero te colocar algo para você. Procure lembrar esses momentos na sua vida, não só a nível espiritual, mas também a nível natural. Aquele momento que você sentiu uma motivação repentina para mudar sua área de atuação, para mudar de emprego, para mudar de função, ou para mudar a sua postura diante de Deus, para ouvir a sua voz e ver o que é que Ele está lhe chamando, para onde está querendo te levar, qual é a motivação que Ele está colocando no seu coração. Nós precisamos ser reflexivos com relação à nossa caminhada. Porque às vezes nós sentimos essa motivação, mas às vezes nós temos medo de dar o passo. Então,
Veja se você está recebendo alguma motivação para mudar o rumo da sua vida, por exemplo. Talvez você esteja simplesmente acomodado, com receio de algo novo, porque o novo sempre nos assusta e às vezes Deus nos propõe coisas novas que nós precisamos agir por fé. Então procure refletir um pouco. O que é que você está vivendo hoje? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu íntimo? Qual é a motivação que você está recebendo? Você está realmente se predispondo e tirando todo o medo que possa existir para dar um outro passo, um passo mais adiante? Talvez Deus esteja te colocando uma motivação nova no seu coração. Porque quando nós nos sentimos atraídos por algo novo, com certeza nós devemos ser prudentes, mas nunca devemos ser covardes. Devemos ser prudentes, mas nunca devemos ser covardes. Porque o novo exige de nós coragem. O novo nos dá consciência de que nós enfrentaremos circunstâncias difíceis, obstáculos que vão aparecer, que nós vamos ter que pular, vamos ter que nos reinventar, mudar a nossa visão. Veja como Eliseu e Mateus mudaram radicalmente sua caminhada. Um outro exemplo também que nós podemos citar é o apóstolo Paulo, que mudou radicalmente também a sua caminhada. E eu estava me lembrando também de todo o momento da pandemia que nós vivemos. Nunca passamos por este momento antes. Eu nunca tinha vivido, muito menos meus filhos. Você com certeza também nunca passou por esse momento de pandemia. Ter que ficar trancado em casa, não poder sair, trabalhar online, em home office. Tudo isso foi uma novidade para todos. Mas nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade. Nós tivemos que nos adaptar a um novo caminho que trouxe benefícios, com certeza. Nós sempre tiramos benefícios de algo novo que nós estamos enfrentando. Então, não menospreze as motivações do seu coração. Seja prudente, a prudência é de Deus, seja prudente, mas procure ser também pessoas sábias. Procure seu líder espiritual, compartilhe com ele o que você está passando, sentindo. Peça oração para que Deus coloque de uma forma mais clara tudo o que ele quer revelar a você neste momento. E nós podemos agora olhar para Deus. Deus tem motivações no seu coração? Eu me lembrei de Adão e Eva. Adão e Eva foi criado no jardim do Éden. Deus descia toda tarde para conversar com eles, para ter comunhão, ter companhia com eles. E quando Adão e Eva pecaram, Deus não se acomodou. Ele não ficou abalado por aquela circunstância. Ele tinha motivação suficiente para dar prosseguimento ao seu plano aqui na terra. Então, mais do que depressa, ele buscou uma solução melhor e uma solução infalível. Quando ele resolveu cumprir o seu plano de salvação através de seu Filho Jesus Cristo. Ele buscou a pessoa certa. E por ele ter buscado a pessoa certa, ele teve êxito. Então nós vemos aí que Deus não se acomoda. Elias já estava no desânimo, no cansaço. Teve um ministério maravilhoso, um poder grande na sua palavra. Mas quando Deus olhou para Elias e viu que ele estava desanimado, que ele estava já cansado e que precisava de um sucessor, Deus não se acomodou. Imediatamente, ele deu a ordem para Elias ungir a Eliseu. Então, Deus continua nos motivando, porque Ele quer levar a sua salvação a toda a humanidade. E você e eu estamos incluídos neste plano. Se você já alcançou a salvação,
Deus quer te motivar para que você cresça mais nos seus caminhos. E existe essa motivação do coração de Deus. Ele não está acomodado. Os que já aceitaram a Jesus como seu Salvador, Ele continua motivando essas pessoas para prosseguirem no seu caminho, crescerem no seu caminho, porque Ele quer levar de novo toda a humanidade que aceitou a Cristo, a Jesus, como seu Salvador. Ele quer trazer de volta para o Éden, porque Ele quer ter uma comunhão constante e plena com o seu povo. Então, vamos olhar para o Pai. Vamos olhar para o Senhor. Ele não se acomoda. Se as circunstâncias mudaram, Ele busca uma nova solução. Ele busca uma nova forma de fazer acontecer. Ele não se abate, Ele não se desespera. Ele não abre mão do seu povo. Ele tem essa motivação no coração. E Ele quer colocar essa motivação também no nosso coração. Não tenha medo de viver novas experiências com Deus. Porque se você não quiser viver novas experiências com Deus, você vai ficar estagnado. Você vai ficar insalubre como aquelas águas de Jericó. E quem curou as águas de Jericó foi o sal, simbolicamente foi o sal. E o sal nos fala de vida, de restauração, de salubridade. E na Bíblia nós encontramos um registro, né, do Espírito Santo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então não deixe que suas águas fiquem insalubres. Busque este sal divino que nós encontramos em Jesus, para que nós possamos também tornar as águas do outro águas salubres, águas saudáveis. Para concluir, a mensagem central deste tema, nesse vídeo de hoje, é que você cheque as motivações do seu coração. Reflita nessas passagens que nós falamos aqui. Reflita sobre a vida de Eliseu, a vida de Mateus, a vida do apóstolo Paulo. E seja reflexivo com a sua caminhada, seja reflexivo no seu dia a dia, para você não se tornar uma pessoa acomodada. Busque sempre e principalmente a motivação que Deus tem para a sua vida. Porque nós podemos ter motivações erradas também. Mas se nós buscamos a motivação que Deus tem para a nossa vida, nós estaremos trilhando o caminho de volta para o Éden. Nós estaremos trilhando o caminho de volta para Deus. E poderemos sim ser sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe essa mensagem, a mensagem muito do nosso dia a dia. Seus familiares, seus amigos, seu ciclo de amizades. Se você tem canal no YouTube, compartilhe também no Facebook. Porque nós precisamos falar das motivações de Deus para toda a humanidade. E no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!